Olá, galera. Hoje nós iremos falar um pouco acerca do Teorema de Pitágoras. A gente vai fazer uma demonstração do Teorema de Pitágoras e dar alguns exemplos para vocês poderem entender como é que o Teorema de Pitágoras funciona e que vocês possam despertar curiosidade sobre o Teorema de Pitágoras, sobre como ele funciona, sobre que casos a gente pode aplicar o Teorema de Pitágoras. Então vamos lá, vamos demonstrar o Teorema de Pitágoras. Demonstração. Então, vamos supor que a gente tem o quê? Que a gente tem um quadradão grande aqui. Vamos supor que essa figura aqui é um quadrado, certo? A gente vai colocar um quadrado dentro desse quadrado. Aqui dentro, um quadrado aqui, ó. Vamos supor que isso aqui é um quadrado também. Quadrado aqui, ó. E vamos fazer o seguinte, vamos supor que esse quadrado de dentro, o lado dele é igual a C. Então, todos os lados são iguais a C. O quadrado, todos os lados são iguais. E o quadrado de fora. Esse lado é igual a A. Então, esse vai ser o B. E esse vai ser o que? Vai ser o B. Esse vai ser o A. Esse vai ser o B. Esse vai ser o A. E esse vai ser o B. E esse vai ser o A. Então, aqui é só completar. A regra é essa, ó. Coloca o A aqui, ó. Até aqui é o A e daqui para cá é o B. Então, qual é a ideia que a gente vai utilizar para fazer a demonstração do Teorema de Pitágoras? Vai ser a seguinte ideia. A gente vai calcular a área do quadrado maior. A gente sabe que a área do quadrado maior é igual à área do quadrado menor mais 4 vezes a área desses triângulos aqui. Então, a partir disso, a gente vai chegar no Teorema de Pitágoras. Então, a área do quadrado maior é o quê? É o lado ao quadrado. E o lado é o quê? É B mais A. Então, B mais A elevado ao quadrado. B mais A elevado ao quadrado. Que é igual ao quê? Que é igual ao quadrado menor, né? Que o lado é C. Ou seja, C ao quadrado. Mais esses 4 triângulos. Repare que esses 4 triângulos são iguais. Então vai ser o quê? Vai ser 4 vezes a área desses triângulos, né? De um triângulo, que é B, que é a base vezes a altura. É B vezes A dividido por 2. É B o quê? Vezes A dividido por 2. Então, vamos lá. Aqui é o que? A soma de quadrados. Ou seja, o quadrado primeiro, né? Que é B ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Ou seja, 2 vezes B vezes A. Mais o quadrado segundo, que é A ao quadrado. Isso vai ser igual ao quê? A C ao quadrado. Mais 4 dividido por 2 é 2. Mais 2 vezes A vezes B. Mais 2 vezes A vezes B. Então, a gente vai fazer o que? A gente sabe que o 2 vezes A vezes B, a gente tem em ambos os lados da igualdade. O que a gente vai fazer? A gente vai o que? Cancelar. Eles vão se cancelar. Então, a gente chega que C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, C ao quadrado, aqui a gente tem um triângulo retângulo. O triângulo retângulo é aquele triângulo em que a gente tem um ângulo de 90 graus. E oposto a esse ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Então, a hipotenusa, que é o C ao quadrado, é igual à soma dos quadrados catetos, que são esses dois lados, o lado A e o lado B. Então, o Teorema de Pitágoras é isso aí. O Teorema de Pitágoras, ele é enunciado dessa forma aí. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Agora a gente vai para a parte dos exemplos acerca do Teorema de Pitágoras. Então, vamos lá, exemplos.
Então, suponhamos que a gente tem um triângulo retângulo, né? O Teorema de Pitágoras, ele só é aplicável a triângulos retângulos. A triângulos que têm ângulos de 90 graus, que têm ângulos retos. Então, a gente vai aqui, supor que a gente tem um triângulo aqui, ó, um triângulo retângulo, onde a gente tem um ângulo reto aqui, ó. E a gente vai fazer uns exemplos aqui. Vamos supor que esse lado, a hipotenusa seja igual a 10, o cateto, esse cateto aqui seja igual a 8, e a gente queira encontrar esse cateto aqui, que a gente vai colocar uma interrogação. Então, vamos lá. Como é que a gente vai encontrar esse valor? Vamos lá. Então, a gente sabe que o quadrado da hipotenusa, ou seja, 10 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a gente sabe que vai ser igual a quê? A 8 ao quadrado, mais esse ponto de interrogação a gente vai colocar como x ao quadrado. Então, 10 ao quadrado é 10 vezes 10. 10 vezes 10 é o quê? É 100. 8 ao quadrado é 8 vezes 8. 8 vezes 8 é o quê? 64 mais x ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 100 menos 64. Então, x ao quadrado, 100 menos 64 é igual a 36. Então, x vai ser igual ao quê? A raiz quadrada de 36. Ou seja, o valor de x é mais ou menos 6, que é a raiz de 36. Mas como é um lado, o lado é uma medida positiva, então a gente vai considerar apenas o 6 positivo. Então, esse valor dessa interrogação é igual a 6. Vamos fazer outro exemplo acerca do Teorema de Pitágoras. Vamos colocar um triângulo retângulo que seja um pouquinho diferente, para a gente ter mais uma noção de como acontecem os triângulos retângulos. Vamos colocar aqui o ângulo reto. E agora a gente vai fazer o seguinte raciocínio para a gente encontrar o valor do triângulo. A gente vai colocar um valor aqui como sendo igual a 5. Outro valor aqui como sendo igual a 12. E a gente vai procurar encontrar o que? A hipotenusa. Como é que nós vamos encontrar a hipotenusa? Através do Teorema de Pitágoras, ou seja, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o quadrado da hipotenusa é o que? É o x elevado ao quadrado. A soma dos quadrados dos catetos, ou seja, 5 elevado ao quadrado, mais 12 elevado ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a quanto? 5 ao quadrado é 5 vezes 5. 5 vezes 5 é igual a 25. E 12 vezes 12 é igual a 144. Então, x ao quadrado é igual a quanto? 144 mais 25 é igual a 169. Então, x vai ser igual a quanto? A raiz quadrada de 169. Como a gente fez anteriormente, a gente não pega o valor da raiz negativa, né? O valor de uma medida negativa ele não vale. Então, a gente vai pegar somente o valor positivo. Qual é a raiz de 169? É igual a mais ou menos 13, mas a gente vai pegar apenas o valor positivo, que é igual a 13. 13. Vamos colocar a unidade de medida para ficar mais bonito. Vou colocar como centímetro aqui. Centímetro aqui. Aqui, ó, é 100 centímetros. Vou colocar aqui em centímetro. Aqui em centímetro também. Então, o resultado aqui vai ser em centímetro. Vamos colocar um exemplo aqui mais complexo um pouco, para a gente ter um trabalho maior nessa última questão aqui. Vamos lá. Vamos criar um triângulo, um triângulo retângulo, onde a gente pode encontrar aqui os valores mais interessantes. Ó, um triângulo retângulo aqui, ó. Aqui a gente vai colocar um valor aqui, ó. A gente tem uma medida aqui, ó. A medida aqui é igual a 5. Essa parte que a gente não sabe, que é igual a x. E a gente não sabe essa parte aqui também. Essa parte aqui a gente não sabe. E essa outra parte aqui, vamos colocar aqui como sendo 6 centímetros. Aqui também como centímetro, aqui é tudo centímetro. X centímetro. E aqui um valor de 10 centímetros. Então vamos lá, vamos encontrar o valor
dessa medida aqui, da hipotenusa. O valor da hipotenusa vai ser o quê? Vai ser 5 centímetros mais x centímetros. Então, como é que a gente vai encontrar esse valor? Através do teorema de Pitágoras também. Então, vamos lá. Ou seja, 5 mais x elevado ao quadrado, 5 mais x elevado ao quadrado, é igual a 6 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Então, 5 mais x elevado ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Então, aqui é a soma de quadrados. É o quadrado primeiro, que é 5 ao quadrado, ou seja, que é 25, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 5 vezes x. 2 vezes 5 vezes x, que é igual a 6 ao quadrado, 6 vezes 6, que é igual a 36. 10 ao quadrado é 10 vezes 10. 10 vezes 10 é igual a quanto? A 100. Então, 25 mais 2 vezes 5 é 10. É igual a 36 mais 100, 136. Então, 10x é igual a quanto? O 25 vai passar para o outro lado da igualdade, negativo. Então, 136 menos 25. Então, 10x é igual a 136 menos 25 é 111. 111. Então, x vai ser igual a 111 dividido por 10 é o quê? É 11,1. Então, 11,1 o quê? 11,1 centímetro. O valor de quê? O valor de x. Mas a gente quer o quê? O valor da hipotenusa, de h. Então, o valor de h vai ser o quê? Vai ser 5x, 5 centímetros mais 11,1 centímetro. Então, o valor de h, que é o valor da hipotenusa, é 5 mais 11,1 centímetro. É igual a quanto? A 16,1 centímetros. Então, é isso aí, galera. A gente fez o que? A demonstração do teorema de Pitágoras. E posteriormente alguns exemplos a respeito desse teorema, de como ele é aplicado e de como ele é utilizado no nosso cotidiano.